Muito bem, vamos encerrar a lição número 4, um estudo maravilhoso que nos levou assim diante do prenúncio das nações, o livro de Daniel falando sobre as nações, o livro de Apocalipse falando sobre as nações que irão se congregar para lutar contra Deus, o livro de Apocalipse dizendo que o Evangelho tem que ser pregado a todas as nações, o livro de Apocalipse mostrando que as nações serão governadas por um governo tirano, providenciado pelo dragão, a besta do mar, a besta da terra. Tudo isso vai influenciar as nações. E Deus nos deu nessa semana a direção correta, para que nós possamos estar do lado certo quando tudo nessa história desse mundo assim tiver o seu desfecho. A erradicação do mal será algo que Deus vai fazer para que o mundo tenha um governo equilibrado. Entra governo e sai governo. E o mundo só piora. Sabe por quê? É preciso ter o conhecimento divino. Só Jesus Cristo pode dar a este mundo a direção que ele precisa. Quando esteve aqui, ele mostrou isso. A direção divina nas nações vai governar de forma plena, sincera, assim abençoada, para que as pessoas tenham eterna felicidade. Hoje existe muito orgulho, existe o afastamento da pessoa de Jesus do governo das nações. Por isso é preciso ver que na história ninguém nunca esteve acima do Senhor Jesus Cristo. Os agnósticos, que são pessoas que eles acreditam em Deus, mas eles não acreditam que o ser humano tem capacidade para avaliar se Deus existe ou não. São os agnósticos. Os ateus não acreditam em nenhuma divindade. São assim, completamente insensíveis a um tipo de Deus. Os agnósticos e os ateus encontraram nas ideias dos cristãos alguns erros, mas não nos ensinos de Jesus. Encontraram em muitos cristãos erros, mas não na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nunca em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo permanece no centro da história. Em qualquer lugar. Os homens, eles têm de se curvar diante de sua superioridade. Se hoje pudesse ressuscitar Beethoven, alguns grandes homens, alguns escritores grandiosos do passado, que pudessem estar diante de um auditório, as pessoas se levantariam em homenagem a esses homens assim, que fizeram a diferença na humanidade. Mas se Jesus Cristo aparecesse, todos se ajoelhariam diante de sua presença, porque Jesus Cristo, ele ultrapassa o tempo, ele é atemporal. O Senhor Jesus Cristo mostrou que ele, mesmo do jeito que ele foi, assim, rejeitado pelas pessoas, as pessoas perceberam que ele trazia equilíbrio onde quer que ele chegasse. Por isso, precisamos de um reino em que Jesus seja o grande rei. O livro de Daniel mostrou que o reino de Deus é a grande solução. Diz assim, o reino do Senhor Deus, ele virá nos dias desse reino. Ele passará esse reino aos santos do Altíssimo. E esse reino não será jamais abalado. O reino de Deus, ele é perene, ele é eterno. E é isso que Deus quer colocar nas nações. Deus quer colocar um reinado eterno. Mas as nações não querem. Por isso, é preciso que nos preparemos para o grande desfecho da história desse mundo. Aprendemos nesse estudo que as nações se formaram a partir dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. Mas eles acabaram por deixar Deus de lado e se entregaram às suas próprias paixões. Por isso Abraão foi chamado para ser pai de uma grande nação que deveria ser o espelho do caráter de Deus para todos aqueles que estivessem nesse mundo. Agora não seria mais Noé ou Abraão uma pessoa só, representando Deus, mas uma nação inteira abençoada, uma nação inteira refletindo o caráter de Deus e chamando outras nações para a adoração a Deus. Infelizmente, a nação assim que Deus escolheu como seu povo se afastou dos ideais do seu propósito. Deus fez tudo para o seu povo. E quando eles poderiam assim demonstrar, tornar-se uma bênção para a humanidade, eles vieram com um pedido estranho, humano: queremos um rei. E isso foi o início da sua destruição. Porque os reis que comandaram Israel foram reis assim que se afastaram totalmente do caminho divino, dos preceitos divinos, levaram o povo para a maldição da idolatria e, por conseguinte, para o cativeiro, e eles ficaram pulverizados na história. Depois veio Jesus Cristo e então mostrou que o reino eterno era o reino que já estava entre vós. Ele diz: o reino de Deus está entre vós. E Jesus Cristo mostrou que era preciso que esse reino se ampliasse.
Para isso, ele criou a sua igreja, com 12 apóstolos, que levaram a mensagem do Evangelho a todo mundo. A igreja se tornou uma igreja forte, mas chegou um momento em que a igreja, como o povo de Israel, queria um rei humano. A igreja se voltou para o lado do governo e procurou no governo humano resolver os seus problemas. Não deu certo. A igreja se afastou dos caminhos do Senhor. Agora Deus criou o seu povo, o remanescente, que deverá mostrar esse mundo, ser uma luz para esse mundo, mostrando que Jesus Cristo em breve voltará. A pregação das 3 mensagens angélicas está condicionada para o trabalho dos remanescentes. Eles vão trabalhar, mesmo em meio às perseguições que as nações vão fazer, mas eles vão trabalhar e pregar, para que Jesus Cristo volte em breve a esse mundo. Jesus Cristo e a sua volta é o grande desfecho para o drama desse mundo. Existe um edifício em Nova York chamado Edifício RCA. É chamada a cidade do rádio. No painel, na entrada, na fachada da RCA, existe 4 painéis gigantescos, mostrando o desempenho humano e as conquistas humanas. Existe ali, por exemplo, o desenho de um foguete, a conquista do espaço. Existe, tecnologia, a conquista da tecnologia, o desenho de computadores, de iPhones e assim por diante. Existe um desenho de máquina, a revolução industrial. Existe um desenho de remédios mostrando a evolução da medicina. Mas todos esses 3 painéis apresentam ou levam para o 4º painel. O 4º painel é um painel diferente de todos. Ele apresenta uma cruz vazia em cima de um monte. E em cima dessa cruz, uma nuvem bem grande. No meio dessa nuvem, a figura de Jesus sentado num trono, acompanhado de milhões de anjos ao seu redor. Esse será o desfecho da história desse mundo. Jesus Cristo voltará para buscar os seus filhos, a sua igreja. Por isso, é importante que fiquemos do lado certo, que nos tornemos instrumentos nas mãos divinas, para anunciarmos que Jesus em breve virá. Deus nos abençoe e que possamos ter consciência de que esse mundo só vai melhorar com o governo de Deus na sua direção. Deus abençoe a todos. Tenhamos um feliz sábado. Deus te abençoe.